Como é maravilhoso estudar a palavra de Deus. Como é maravilhoso tomar tempo para estudar a palavra daquele que nos criou. Por isso eu gostaria de convidar você agora a dobrar os joelhos e colocar diante do Criador, para pedir a Ele a direção para esse estudo. Pai Santo que habita nos céus, em o nome de Jesus, eu rogo tua presença, Senhor. Rogo que o Senhor perdoe nossos pecados e que nos dê a compreensão de um tema tão importante que nós vamos estudar a palavra de Deus. Nos ajude a compreender e que o Senhor, pelo Santo Espírito, possa nos direcionar. Em nome de Jesus. Amém. O tema que nós vamos estudar hoje é as festas judaicas e seu significado. Eu tenho certeza que você já ouviu alguma coisa sobre as festas que ocorriam ali no Velho Testamento. Elas são chamadas de leis cerimoniais, né? Assim como que outras também são chamadas de leis cerimoniais, outros rituais. E eu gostaria de já começar essa manhã, após a gente ter feito a oração e pedido a direção de Deus, por falar que se algo é cerimonial, a palavra cerimonial vem de cerimônias. Então, que cerimônias são essas? E que símbolos ela possui? Então, o tema de hoje, as festas judaicas e seus significados. Primeiramente, quais festas judaicas você já ouviu falar? Eu vou estar falando em algumas que está descrita ali no Velho Testamento, principalmente nos primeiros 5 livros da Bíblia. São elas a Páscoa, a festa dos pães asmos, a festa das primícias, o Pentecostes, a festa das trombetas, o dia da expiação, que é o Yom Kippur, e a festa do tabernáculo. Vou falar um pouquinho também sobre o ano de jubileu, apesar de não estar tecnicamente encaixado, né, em nenhuma dessas festas, não é? E depois nós vamos fazer uma conclusão final e pedir a orientação de Deus. Para fazer essa pesquisa, eu gostaria de indicar a vocês que estão em casa a estudar aí a fundo. A doutrina do santuário é uma doutrina que nos diferencia de outras igrejas. E todas as coisas, todas as cerimônias, de alguma maneira, elas são vinculadas ao santuário, à doutrina do santuário. Então, de alguma maneira, ela tá como satélite ali do santuário. Para fazer essa pesquisa, eu utilizei basicamente 2 livros. O primeiro livro, o livro de Stephen Haskell, A Cruz e Sua Sombra. Esse aqui foi publicado pela editora Vida Plena. E, de qualquer maneira, você pode estar pesquisando aí na internet, enfim. É um livro muito bom. E também um outro livro que é bem indicado, o livro O Ritual do Santuário, do pastor M.L. Anderson, um grande gigante da verdade presente. O pastor M.L. Anderson escreveu o livro O Ritual do Santuário. Então são 2 livros que, se você vai estudar sobre a doutrina do santuário, ou suas cerimônias, ou suas festas, você não pode deixar de ter. São os livros base para entender a doutrina do santuário. Mas antes de propriamente entrar nas festas, propriamente dito, eu gostaria de elencar para vocês aqui 4 princípios para estudar qualquer coisa na palavra de Deus. Se você quer ter êxito em interpretar perfeitamente o que o Senhor está querendo nos revelar, não só nas festas ou nos símbolos cerimoniais do santuário, mas também nas doutrinas escatológicas do livro de Daniel, do livro do Apocalipse, você tem que se atentar a alguns passos. E eu elenquei aqui 4 passos, 4 dicas, né? Não 4 passos, mas 4 dicas muito importantes. Então a primeira dica, você que está em casa, está vindo aí na tela, oração objetiva. O que quer dizer isso, oração objetiva? Todo cristão tem que ser um homem de oração. A oração, ela é essencial, ela é como respirar da alma. Porém, o que quer dizer essa oração objetiva? Se você está tentando interpretar algum capítulo escatológico, algum capítulo da Bíblia, ou se você está tentando estudar algum assunto relacionado à tua vida espiritual, você tem que orar de forma objetiva, apresentar aquele assunto a Deus, chegar ao Senhor, Criador do Universo, e apresentá-lo em forma específica. Isso é bem nítido no livro de Daniel, no capítulo 2, do verso 17, Daniel 2,
verso 17 ao verso 19. São 3 versos, né, que nós vamos estar lendo aqui. Gostaria de convidar você que está em casa também a estar abrindo a palavra de Deus. Olha como é que diz aqui, Daniel, do verso 17 ao verso 19. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecesse juntamente com o restante dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou a Deus do céu. Então, eles tinham um enigma. Eles tinham um enigma, que era o sonho de Nabucodonosor. Todo mundo conhece o contexto, né, de onde eles estavam aqui. Porém, é interessante que, ao ter esse enigma, eles não consultou a si mesmo ou abriram a Bíblia logo de cara. Mas eles buscaram a Deus com oração objetiva sobre aquele ponto. E eles se humilharam. E Deus revelou. É muito importante que, ao você estudar sobre a palavra de Deus, você demonstre interesse. No próprio livro de Daniel, no capítulo 7, é dito que Daniel teve interesse, teve desejo, né? Daniel 7, no verso 19, diz: então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal. Então ele teve desejo, porque ele teve esse desejo, Deus revelou, Deus deu mais luz, luz essa que nos beneficia hoje. Então Deus só vai revelar se você tiver um desejo, se você buscar, se você dobrar o joelho, se você fizer a oração objetiva, a busca objetiva. E não pode ser uma oração de um dia, tem que ser uma oração perseverante. Oração como se você fosse um caçador de tesouro, que você ora em busca do tesouro e vai seguindo as pistas. Agora a segunda dica que eu gostaria de colocar, a própria Bíblia interpreta a si mesmo. E no livro de Isaías ali é dito que é preceito sobre preceito, regras sobre regras, um pouco aqui, um pouco ali. Então a própria Bíblia, ela tem que interpretar a si mesma. E por que isso é importante? Para que nós não criemos uma especulação. O que é uma especulação? Você já ouviu dizer, algumas pessoas creem que a marca da besta, o 666, é um chip que se coloca na testa ou na mão direita? Isso é uma especulação. Porque não existe nenhuma passagem na Bíblia. Um texto na Bíblia tem que ser interpretado por outro texto na própria Bíblia. Vocês entenderam? Então, se vocês abrirem lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, vocês vão ver que Deus gostaria que a lei de Deus fosse gravado por frontal, na testa, ou na mão direita. Lá é dito que teria que ser como pulseira na mão direita, né? No capítulo 6 de Deuteronômio. Você está tentando dizer que a marca da lei de Deus tem que estar tanto em nossos pensamentos, lóbulo frontal, quanto nas nossas ações, mão direita. E aí, quando você vai para o Apocalipse, você vai entender que a marca da besta só pode ser ao contrário do que é a marca de Deus, é transgressão à lei de Deus. Então, Satanás gostaria de colocar essa marca na testa ou na mão direita, ou seja, ou você concorda com ele, ou mesmo que você não concorda com ele, os seus atos. Então, vocês entenderam? É assim que se interpreta, com a própria Bíblia. A Bíblia em si mesmo, ela tem que dar uma interpretação. Eu vou contar uma história para vocês. Nosso líder, pioneiro do movimento adventista, Guilherme Miller, ele interpretou assim quase perfeitamente a profecia de Daniel 8,14, que diz: até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. O problema é que tinha uma tradição na época que dizia que o santuário, após a cruz, era o planeta Terra. Então, até 2.300 tardes e manhã, o santuário seria purificado. Se o santuário é o planeta Terra, então significa que até 2.300 tardes e manhã, o planeta Terra será purificado. Então, o que isso significa? Que Jesus vai voltar e vai acabar com tudo. Ele caiu numa especulação no ponto do significado da palavra do santuário. Se ele tivesse ido interpretar a própria Bíblia nesse ponto, nesse verso em específico, ele teria descoberto o livro de Hebreus e visto que o santuário, na verdade, está no céu. E aí, ele não teria caído na especulação. Vocês entenderam, então, qual a importância de a própria Bíblia tem que dar o significado? O significado de cada símbolo tem que ser dado pela própria palavra de Deus. E agora o ponto número 3, ou dica número 3 é: tudo deve ser interpretado tendo como panorama o grande conflito cósmico entre Cristo e Satanás.
O grande conflito cósmico entre Cristo e Satanás está ali no livro de Apocalipse, no capítulo 12. E todas essas coisas que você estudar na palavra de Deus, você tem que ver como toda a verdade, toda a doutrina, ela é uma peça de um grande quebra-cabeça. Qual quebra-cabeça? O quebra-cabeça do grande conflito entre Cristo e Satanás. Então cada ensino se encaixa ali. Cada ensino. Então, preste bem atenção. Deus, quando criou o homem, ele deixou um plano original, ele deixou o manual. E o manual está ali no Gênesis 1 e 2, capítulo 1 e capítulo 2. Ali está determinado a alimentação original. Ali está determinado o lar original, que é em meio à natureza, a família original, o casamento original, a alimentação original, ali está tudo determinado. Então, quando você vê hoje Deus dando reforma de saúde, você entende que a reforma de saúde é uma peça do quebra-cabeça do grande conflito entre Cristo e Satanás. Deus criou as coisas com um propósito, Satanás vem e deturpa aquilo que o Senhor criou com um propósito. Então, quando você começa a olhar tudo do panorama do grande conflito, quando você se pergunta, essa doutrina, em que parte ela influencia o grande conflito entre Cristo e Satanás? Aí você começa a ter um panorama maior, mais amplo de entender. E de ver que, na verdade, a verdade não são várias verdades, mas a verdade é uma só, composta por várias peças de um quebra-cabeça que nós vamos achando conforme nós vamos estudando a palavra de Deus. Agora, uma dica número 4 diz assim: nenhum detalhe é por acaso. O grande Criador do universo mostra a beleza da verdade por meio de símbolos. Isso você pode ver em Mateus 13, verso 10 ao 15, e também, você que está em casa está vendo no PowerPoint, no livro de Salmos 78, verso 2. Então você está vendo claramente que, quando vocês vão a esse texto, Cristo revelou verdades maravilhosas, verdades amplas, verdades que são vitais, com símbolos bem humildes, por meio das parábolas. Então, o grande Criador do universo escolheu fazer assim. Então, vamos para a primeira festa. A primeira festa que nós vamos falar é a Páscoa. A Páscoa é muito conhecida, principalmente no Ocidente, mas a Páscoa que você conhece é um pouco diferente da Páscoa hebraica. A Páscoa foi instituída no livro de Êxodo, no capítulo 12, e você pode estar fazendo um estudo, primeira vez que a Páscoa aparece na palavra de Deus. E, basicamente, vocês conhecem a história. O povo de Israel era escravo no Egito, e Deus tinha mandado 9 pragas. E essas 9 pragas não foi suficiente para fazer com que o coração de Faraó deixasse o povo de Israel sair do Egito. Então o povo de Deus era escravo na maior potência daquela época, que era o Egito. E Deus anuncia então, quando vocês veem logo o capítulo anterior aqui, capítulo 11, capítulo 12, Deus anuncia a 10ª praga. Mas a 10ª praga, ela tinha algumas características importantes. Enquanto que nas 9 pragas, o acampamento dos hebreus não foram atingidos, só o acampamento dos egípcios, na 10ª praga tinha algo especial. Não bastava ser hebreu para estar livre dessa praga. Tinha que cumprir um certo ritual. Um cordeiro tinha que ser selecionado. E esse cordeiro era selecionado no 10º dia, basicamente, do mês de Abib. E ele deveria ser sacrificado no 14º dia do mesmo mês. Então, mais ou menos, aí um período entre 3 dias e 4 dias completos, né? E esse cordeiro tinha que ser sem mancha, perfeito. E, além disso, ele ia ter que ser sacrificado em um certo período de horas. E o sangue desse cordeiro tinha que ser colocado nos umbrais da porta, porque o anjo da morte ia passar à meia-noite. E se alguma casa não tivesse aquela marca, o anjo da morte ia deixar sua marca. E isso não importa se era egípcio, se era hebreu. Então é interessante, né? E essa festa, então, a festa da Páscoa, começou a ser comemorada
como algo bem festivo, que lembrava como Deus agiu para livrar o povo de Israel da escravidão do Egito. E isso era então comemorado, como foi dito, no mês de Abib. E foi a partir de então que Deus instituiu que o mês de Abib ia ser o primeiro mês, né, do ano para o povo de Israel. Isso você pode ver lá no livro de Êxodo, no capítulo 12. Agora, o que será que significa? Essa talvez, a festa da Páscoa, é a festa que todos vocês talvez mais saberiam dizer o que ela significa. Primeiro, para entendê-la, quais são os elementos que aparecem nela? Nós temos um cordeiro, nós temos o sacrifício, nós temos o sangue, e nós temos também todo o ritual como deveria ser feito. Mas eu usei como base para a pesquisa, como eu disse para vocês, principal, a cruz e sua sombra. E tem um resuminho nele que eu estou colocando no PowerPoint. Aí vocês vão perceber, né, nessa tabelinha, o significado verdadeiro da Páscoa. Então, a primeira característica da Páscoa, o cordeiro era selecionado alguns dias antes de ser morto. No livro de João, é dito assim, João Batista falou assim, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, vocês não têm dúvida nenhuma que o cordeiro é um símbolo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a gente já tem um símbolo, porque a palavra de Deus diz assim, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, se aquele cordeiro simboliza o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então, como será que andam os paralelos entre a Páscoa e o ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Então, primeiro, você que está em casa está vendo na tela. Êxodo 12, do verso 3 ao 5, diz que o cordeiro era selecionado alguns dias antes de ser morto. E no antítipo, no livro de João, no capítulo 11, do verso 47 ao 53, diz assim, Cristo é condenado à morte pelo sinédrio alguns dias antes da crucifixão. Então até aí você vê um paralelo, né? Um bonito paralelo. No livro de Êxodo, no verso 6, diz que o cordeiro era mantido à parte, separado do rebanho. No livro de João, é dito que Jesus já não andava publicamente entre os judeus. João 11, dos 53 ao 54, durante certo período do seu ministério. No livro de Êxodo 12, diz que o cordeiro pascal era morto no 14º dia de Abib, ou Nissan. E no livro de João, diz que Jesus foi crucificado no dia em que os judeus se preparavam para comer a Páscoa, ou seja, 14º dia do mês de Abib, ou Nissan. Olha, veja os paralelos. No livro de Êxodo é dito que o cordeiro era imolado à tardinha. No livro de João, no livro de Marcos, diz que Jesus expirou à tardinha, ou perto da hora nona. No livro de Êxodo, é dito que nenhum osso do cordeiro era quebrado, no verso 46. E no livro de João diz que nenhum osso do Salvador foi quebrado. No livro de Êxodo é dito que o sangue era colocado em ambos os umbrais e na vega da porta. No livro de 1 João 1,7 diz que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. No livro do Êxodo é dito que pão sem fermento e ervas amargas era comido com o cordeiro. No livro de 1 Coríntios, no antítipo, é dito pão sem fermento representava a libertação da maldade e da malícia. No livro de Êxodo é dito, nenhum fermento era permitido nos lares, mesmo após uma semana da festa da Páscoa. Uma semana tem 7 dias, e vocês vão entender claramente o que significa. E no antítipo é dito, os cristãos não somente devem guardar os seus lábios de falar impurezas, como também todo o seu espírito, alma e corpo devem ser preservados e irrepreensíveis. No livro de Êxodo é dito que a libertação veio à meia-noite após a matança dos primogênitos do Egito. No livro de Jó, no capítulo 34, é dito, à meia-noite Deus manifesta seu poder para a libertação do seu povo. No livro de Êxodo é dito, não havia proteção alguma contra o anjo destruidor, a não ser sobre o sangue do cordeiro pascal. No livro de Atos 4, verso 2 diz, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pela qual importa que sejamos salvos. No livro de Êxodo também é dito, nada do cordeiro devia ser deixado para a manhã seguinte, a porção não comida devia ser queimada.
no antítipo, no livro de Malaquias, no livro de Ezequiel é dito: quando os justos forem libertos, somente se restará cinzas como lembrança do pecado e pecadores. No livro de Êxodo é dito, no tipo é dito, nenhum estrangeiro podia participar da Páscoa em regra, né? E no Apocalipse 21, no antítipo é dito, nenhum pecador pode participar da herança do justo. Mas tinha exceção. Havia uma provisão por meio da qual um estrangeiro poderia participar da Páscoa. Êxodo 2:48. A mesma coisa, Efésios 2, verso 3, dito: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fosse aproximado pelo sangue de Cristo. Ou seja, então, a festa da Páscoa, vocês viram, tem um tipo, que é o símbolo, e o antítipo, que é o que o símbolo remete. O tipo é uma sombra do antítipo. Então, a Páscoa, ela vai representar o plano da salvação, mas ela representa o plano da salvação especificamente naquilo que ocorria no pátio do santuário, que era a morte do Cordeiro, que significa a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se entregou na cruz. Ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é interessante que as pessoas tinham que comer o Cordeiro, participar do Cordeiro. Você já participou de uma Santa Ceia e você, pela fé, come do corpo de Cristo. Enquanto que, quando eles comiam do Cordeiro, aquilo era uma tipologia que apontava para algo que ia acontecer. Hoje, quando nós comemoramos a Santa Ceia, então, comemoração é de algo que já aconteceu. Estamos participando do corpo de Cristo. Então, olha que coisa maravilhosa. Aquela pergunta que eu fiz logo no começo, em que parte que essa verdade se encontra do grande conflito? Eu já respondo agora. A verdade da Páscoa, que representa o Cordeiro que representa o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela se encaixa na parte da resposta de Deus ao grande conflito, que é entregar o seu Filho amado. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, essa é a verdade de Deus. Deus se revelou por esses símbolos. Então, a Páscoa é algo maravilhoso, meus irmãos. E eu convido a vocês eu desafio a vocês a pesquisar. A Páscoa era um momento solene para o povo judeu. Eles iam para Jerusalém, eles festejavam. O elemento mais central ali naquele ritual era o sangue do Cordeiro. E o elemento mais central no antítipo também, o sangue de Cristo que desceu na cruz, ele é a razão, motivo de nós obtermos a nova vida em Cristo Jesus. Mas não existia só essa festa. Vamos continuar com o nosso quebra-cabeça. Existia outra festa, a festa dos pães asmos. Vocês entenderam que na cronologia, no dia 10 do primeiro mês, o cordeiro era separado. E no 14º dia, ele era imolado. Ele era sacrificado por volta da hora 9ª. A festa dos pães asmos, meus amigos, ela começava exatamente um dia depois do dia da Páscoa. Então, como a Páscoa era realizada no 14º dia, no 15º dia começava as festas dos pães asmos. Pães asmos, pães sem fermento. E é interessante essa festa. O que será que é essa festa? E por quê? Agora vamos anotar os detalhes. Por que será que ela vem exatamente após a festa da Páscoa? Alguns até não fazem separação entre a festa dos pães asmos e a festa da Páscoa. Então, exatamente hoje eu comemorei a Páscoa. Amanhã começava a festa do pães asmos. Será que é simplesmente porque Deus é um Deus festeiro? Será que Deus é festeiro? Será que é só isso? Lembre que eu falei que vamos prestar atenção nos detalhes, foi a dica número 4. Isso significa, meus irmãos, isso aí já é para você interpretar, se isso era realizado exatamente em sequência, significa que vai ter alguma relação. Então, logo de cara, a gente vê que tem alguma relação com a Páscoa, com o sacrifício do Cordeiro. E no antítipo, isso já tem uma relação com a morte de Cristo na cruz. A festa dos pães asmos, ela está bem clara ali no livro de Levítico, no capítulo 23, do verso 6 e verso 7. Então, como foi dito, era o dia seguinte à festa da Páscoa, ou o 15º dia de Abib.
era o sábado cerimonial. Agora, vamos prestar bem atenção nos detalhes. Como já foi dito, então a Páscoa era celebrada ali no 14º dia. Logo no 15º dia, começava a festa dos pães asmos. Agora, o primeiro dia da festa dos pães asmos, que era o dia posterior à Páscoa, era um sábado cerimonial. O que é um sábado cerimonial? Era um sábado que poderia cair em qualquer dia da semana. Como assim? Hoje, quando você olha a folhinha, se você pegar o seu calendário, você vai ver que, infelizmente, você vai ver que o dia de domingo está de vermelho, significando que ele é um feriado. E se um feriado cai na semana, por exemplo, dia 21 de abril, que é dia de Tiradentes, Confidência Mineira, então vai estar vermelho também na folhinha, indicando que aquele é um feriado. Então, esses sábados, lá no cerimonial judaico, nós temos sábado do 7º dia, que era sempre feriado, e nós temos também os sábados cerimoniais. Esses sábados cerimoniais, que eram 7 sábados ao longo do ano, eram, na verdade, 7 feriados. Entenda como feriados religiosos. Então, o dia que era feriado não era o dia da Páscoa, mas o dia seguinte à Páscoa, que era o primeiro dia, dia do pão asmo, né? Pães asmo, como foi dito. Agora, como foi dito, existe o tipo e o antítipo. O tipo é o símbolo, o antítipo é o que o símbolo está representando, está apontando. Então, olha só que coisa interessante. Enquanto no tipo, a festa dos pães asmos era realizado o dia seguinte da Páscoa, no 15º dia Abib, e era o sábado cerimonial, no antítipo, no livro de Lucas, capítulo 23, é dito que o 15º dia de Abib, no ano em que Jesus foi crucificado, ocorreu no sábado do 7º dia do Senhor. Ou seja, o Senhor Deus onisciente, onipresente, o nosso Deus poderoso, sabendo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ia ser morto em um dia de sexta-feira e que ele ia passar na tumba descansando o sábado, o Senhor já instituiu ao povo de Israel que, seja lá qual foi o dia que eles comeram a Páscoa, poderia ser segunda, terça, quarta ou quinta, o dia seguinte era um dia de descanso, era um dia de repouso, para representar o que ocorre no antítipo, que é o nosso Senhor Jesus descansando ali na sepultura. E no livro de Deuteronômio, no capítulo 16, verso 4, diz que fermento não se achará contigo por 7 dias em todo o seu território. E no livro de 1 Coríntios, que é no antítipo, capítulo 5, verso 7, é dito: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. E no livro de Deuteronômio, no capítulo 16, verso 3, é dito que 7 dias comerás pães asmos, para que te lembres todos os dias de tua vida em que saísse da terra do Egito. E no 1 Coríntios 5, verso 8, por isso celebremos a festa, não com o velho fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, o que significa o 7 na Bíblia? Se você é uma pessoa que é estudante da Bíblia, sabe que o 7 é um símbolo da plenitude divina, porque o Senhor criou um dia em 6 dias e descansou no 7º. Então é como se o 7 fosse o 100% de Deus, não é? Representa a totalidade. Então, na simbologia, era 7 dias que o povo não conhecia fermento. Fermento não se achará contigo por 7 dias. Se o 7 é símbolo de plenitude, no antítipo, que é o que a gente está vivendo, 7 é a totalidade. Então o fermento, os erros, malícia, pecado, tem que estar totalmente à parte de cada um de nós. No nosso ministério, na nossa experiência. E é interessante que no próprio livro de 1 Coríntios 5, verso 8, é dito que simboliza os asmos. É os asmos de sinceridade e verdade. Olha o que simboliza. Por 7 dias comendo pão asmo. Significa, na totalidade da minha experiência cristã, porque o 7 é a totalidade, eu vou viver uma vida de sinceridade e de verdade. Agora, vocês prestaram atenção que isso é após a Páscoa? Ou seja, o que significa? Após eu participar da redenção, nós bem sabemos que a justificação ela tem a fase imputada e comunicada, como uma moeda tem 2 lados.
imputado e comunicado. Depois que eu participei, quando Cristo me libertou do Egito do mundo, Satanás é um tipo de faraó, faraó é um tipo de Satanás, então depois que eu fui liberto pelo sangue do Cordeiro das garras do faraó do mundo, que é Satanás, então eu agora festejo por toda a minha vida, por 7 dias, 7 plenitude, por todos os meus dias, uma vida de vitória, uma vida com os asmos de sinceridade, que é sinceridade e a verdade. Olha que coisa, vocês encaixaram? Ou seja, então as festas, elas não só têm um significado, mas são significados que se encaixam com a peça do quebra-cabeça. E aquela pergunta que eu fiz no começo, em que parte da verdade isso se encaixa? Mais uma vez, na verdade da redenção. A redenção é a resposta de Deus ao grande conflito, o amor de Deus às criaturas perdidas. Então, nós temos a justificação que ocorria no pátio, o sacrifício do Cordeiro, e você tem o que ocorre após a justificação. A totalidade de dias com pães asmos, de sinceridade e de verdade. Que coisa maravilhosa, que Deus maravilhoso. E após a festa dos pães asmos, tem uma outra festa, chamada de Festa das Primícias. Que dia que era realizada a Festa das Primícias? A Festa das Primícias é realizada no segundo dia de comemoração da Festa dos Pães Asmos. Vocês perceberam que está tudo junto ali? E lembra que eu falei dos detalhes? Por que será que o Senhor Deus, Criador do Universo, que promove a verdade, que ensina a verdade por meio de símbolos, por que será que o Senhor Deus, Ele escolheu colocar tudo ali pertinho do outro? Prestou atenção? No terceiro dia da Páscoa, olha só, no terceiro dia da Páscoa, ocorria a festa das primícias. Cristo foi sacrificado em uma sexta-feira. O que ocorreu, irmãos, no terceiro dia após a crucificação de Jesus? Não precisa ter tanto habilidade com a Bíblia para saber isso, não é? Então a festa das primícias ocorria exatamente como está em Levítico, o tipo. Vamos lá para o tipo, para o símbolo. Levítico 23, do verso 5 ao 11. E se você está achando maravilhoso, tenta adquirir esse livro, A Cruz e Sua Sombra, de Stephen Haskell, e também o livro O Ritual do Santuário, do pastor M.L. Anderson. Então, como diz o tipo, Levítico 23, do verso 5 ao 11, as primícias eram oferecidas no terceiro dia após a Páscoa. Então, aqui no livro está na página 103, dessa versão. 103. Então, olha só o que o autor diz. Era um serviço magnífico, o sacerdote trajado de suas sagradas vestimentas e levando um punhado de cachos dourados de grãos maduros, entrava no templo. O fulgor do ouro polido das paredes e mobília mesclava-se com as tonalidades dos dourados cachos de grãos. O sacerdote parava diante do altar de ouro e movia o molho diante do Senhor. Aqueles primeiros grãos era a certeza de uma abundante colheita. Então aqui está um ponto bem importante. Aqueles primeiros grãos que apresentado ao Senhor era uma certeza, era uma garantia que eles tinham que ia ter uma boa colheita. E o molho movido indicava o agradecimento e louvor ao Senhor da colheita. O molho movido das primícias era o serviço principal do dia, mas um cordeiro era também sacrificado como oferta queimada. Então, mas nenhuma porção desse molho era queimada. Durante séculos, Deus encontrava-se com seu povo no templo e aceitava suas ofertas de louvor e gratidão. Porém, uma mudança ocorreu. Ao morrer Cristo no Calvário, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo e rasgou, ao fim, a virtude do serviço ao templo. Os judeus continuaram sacrificando seus cordeiros pascuais como antes, mas o serviço tornou-se uma ridícula farsa. Agora, o que será que significa, então, o molho das primícias? Então, aqui está se referindo ao trabalho de agricultor, a agricultura, né? Então, o povo de Israel tinha uma expectativa.
Só que quando eles celebravam a Páscoa, eles ainda tinham dúvida. Será que nós vamos ter uma boa colheita? Será que vai chover? Será que a geada vai acabar com a colheita? Então eles ainda tinham dúvida. Mas no dia que eles apresentavam ali, no terceiro dia após a Páscoa, aquele molho, aqueles primeiros frutos, aquilo ali para eles era um sinal que a colheita ia ser uma boa colheita. E ainda diz mais, que o sacerdote não entrava apenas como um cacho de grão. Ele movia um molho, um feixe de grãos. E olha só o que a palavra de Deus vai dizer. Se você estudar o livro de João, no capítulo 4, Jesus, quando estava conversando com a mulher samaritana, Jesus, um pouquinho antes, conversou com os discípulos e falou, olha, preste bem atenção como os campos estão prontos para a colheita. Então, o Senhor Jesus, o Salvador da humanidade, Ele equipara a colheita à salvação de homens, à pregação do Evangelho. E se vocês estudarem Mateus capítulo 13, na parábola do joio e do trigo, mais uma vez essa representação está ali. Da colheita como sendo, quando Deus separa, quando Deus faz a colheita, Deus pega a sua porção, sua parte, os salvos. Entendeu? Então, nós somos a colheita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o que será que simboliza então essas festas, a festa das primícias? Irmãos, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 23, lá é dito que Cristo é as primícias. Mais uma vez, Cristo com mais um símbolo de Cristo. No capítulo 15 de Coríntios está se referindo à ressurreição. E no verso 23 é dito assim, mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, vocês prestaram bem atenção? Na sexta-feira o cordeiro era sacrificado. Olha, justificação pela fé, Cristo morto na cruz, o sangue derramado. E as pessoas participavam comendo cordeiro, nós participamos da justificação pela fé. Logo no sábado tinha um descanso cerimonial, representando o descanso de Cristo. Ao mesmo tempo, o primeiro dia de festa de pães asmos, que significa a nova vida em Cristo Jesus. 7 como o número de plenitude, simbolizando agora a totalidade, todos os meus dias, começando ali com os pães asmos, que simboliza a verdade e a sinceridade. Eu estou longe agora do pecado. Lembra que Cristo falou, cuidado com os fermentos dos fariseus? Então agora a nova vida. E no domingo, olha o que acontecia no domingo, a festa das primícias. Irmãos, como foi dito, não era só um cacho que era apresentado, mas era um molho, um feixe. E olha só, Cristo ressuscitou. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, é dito que Cristo é essa primícia, amém? Então, isso simboliza os primeiros frutos do trabalho, Cristo como sendo a primícia. Mas Cristo não ressuscitou sozinho. Se vocês forem em Mateus capítulo 27, do verso 52 e 53, muitos santos ressurgiram com Cristo. Ele era a primícia entre muitos irmãos. Então, aquele povo que ressuscitou com Cristo era esse molho que o sumo sacerdote representava. Ou seja, é o primeiro fruto do trabalho, aquele trabalho penoso que Cristo fez, pregação do Evangelho, os primeiros frutos, foi aquela ressurreição que ocorreu naquele domingo. Olha que coisa maravilhosa. Então vocês encaixaram a Páscoa com a festa dos pães asmos, com a festa das primícias. E agora você já aprendeu outra coisa, desde já, que a colheita é um símbolo, então, dos salvos. Ela é símbolo do resultado do trabalho que Cristo fez. Isso na tipologia. Isso você vê claramente na parábola do joio e do trigo. Isso você vê quando Cristo, antes de conversar com a mulher samaritana, no livro de João, capítulo 4. Você vê que ele falou para os discípulos, vocês não falam que tem tantos meses ainda para a ceifa? E ele mesmo fala que o campo já estava maduro. Não se referindo àquele campo físico, mas o campo espiritual, que era o povo para ser pregado o Evangelho. Então, 3 festas, e essas 3 festas ocorriam no primeiro mês do ano, todas juntas. E, mais uma vez, aquela primeira pergunta. A festa das primícias é mais um capítulo da redenção, mais uma vez. Mas ela é um capítulo, ela é complementar.
ela fala de redenção, mas fala de um aspecto complementar. Então, temos a festa da Páscoa falando da morte do Cordeiro. Temos a festa dos pães asmos falando da nova vida em Cristo Jesus, que é resultado da redenção. E nós temos a festa das primícias falando da ressurreição. Agora, vocês lembram que eu falei para vocês que quando o molho de trigo era apresentado, era uma certeza que havia uma colheita abundante para eles? Ou seja, a ressurreição de Cristo e daquela turma, aquelas primícias, era uma certeza que haverá uma ressurreição maior. Irmãos, isso está claro na palavra de Deus, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, lá fala que a ressurreição do nosso Senhor é o penhor da nossa ressurreição. Ou seja, olha como o símbolo se encaixa perfeitamente. Assim como aqueles grãos era a garantia que eles iam ter uma boa colheita, a ressurreição de Cristo era uma garantia, irmãos, que vai haver uma outra ressurreição. Louvado seja o nome de Deus. Continuando, nós temos, saindo do primeiro mês, essas 3 festas ocorreram no primeiro mês. Nós saímos um pouco do primeiro mês e vamos para o terceiro mês, que era realizado, então, exatamente 50 dias após a festa das primícias. Nós temos a festa do Pentecostes, que também estava ligada à colheita. Essa festa estava ligada à colheita. Essa festa do Pentecoste, você pode ler no livro de Êxodo, no livro de Deuteronômio, mas no livro de Êxodo, no livro de Êxodo, é dito assim: esta festa era celebrada após 7 semanas, ou 50 dias, após ter sido movido o molho das primícias. E olha só o que aconteceu depois que nosso Senhor e Salvador ressuscitou, exatamente 50 dias após. O que aconteceu? Vocês sabem? Está no livro de Atos, no capítulo 2, no verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, então, mais de 3.000 pessoas foram batizadas. Você bem conhece a história. E parecia que o trabalho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não tinha dado tanto fruto, eram muito poucas pessoas conversas. Mas após esses 50 dias, foi demonstrado que, na verdade, deu muito mais fruto do que se esperava. Mas vamos estudar um pouquinho o tipo. Vamos adentrar um pouquinho no tipo. Em Deuteronômio, no capítulo 16, no verso 16, diz: todos os homens dos filhos de Israel deviam comparecer perante o Senhor em Jerusalém por ocasião dessa festa. E no livro de Atos 2 também, homens de toda essa parte do mundo conhecido congregou-se também em Jerusalém. No livro de Êxodo, no tipo é dito que as festas da colheita indicavam o primeiro fruto do teu trabalho que houveres semeado no campo. Êxodo 23, verso 16. Eu faço questão de ler esse texto porque vocês vão entender mais para frente o que eu estou querendo dizer. Êxodo 23, Êxodo 23, no verso 16, que é dito assim: e a festa da cega dos primeiros frutos do teu trabalho que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando tiveres colhido no campo o teu trabalho. Então aqui está falando das festas, né? Festas dos pães asmos e outras festas também. Então, essa festa representava então, apesar de até 50 dias, você tinha nas festas das primícias, você tinha o primeiro molho. 50 dias após o primeiro molho, você tinha então os primeiros frutos. Esses primeiros frutos, qual foram os primeiros frutos do trabalho de Cristo? Foi exatamente o que aconteceu no Pentecoste. Mais de 3.000 pessoas e dali muito mais se converteu. E no livro de Deuteronômio também é dito que aqueles que celebravam essa festa, no símbolo, deviam regozijar-se perante o Senhor e recordar-se de sua libertação do Egito. Então, mais uma vez, libertação do Egito. O Egito é símbolo do mundo. Então, nós saímos do mundo, lá no livro de 1 Coríntios 10, é dito que o povo de Israel saiu, foi batizado, né, quando passou pelo meio do mar, na nuvem também. Então, nós também fomos libertos de Faraó, que é Satanás, por meio do Cordeiro, que é Cristo, Senhor Jesus. Saímos e nós estamos peregrinando no deserto rumo a Canaã celestial. E que coisa maravilhosa, que coisa interessante. No antítipo também, Atos 2,
no verso 41 a 46. Aqueles que participavam da festa antitípica da colheita regozijaram-se nessa ocasião devido à libertação da servidão do pecado. Então, mais uma vez, a redenção incluída. As 3 primeiras festas, claramente vocês viram redenção nela. E mais uma vez, a festa do Pentecoste. A festa que os judeus faziam, as primeiras colheitas que eles tinham, não é? A festa das primeiras colheitas. Representa, então, a primeira colheita do grande serviço que Cristo fez, que foi o início do cristianismo no primeiro século, quando o cristianismo avançou, quando o cristianismo começou, e como é representado popularmente como o cavalo branco lá do livro de Apocalipse. Então, que coisa interessante. Então, em que parte da verdade isso se encaixa? Exatamente no antítipo. Encaixa no início da era cristã. O início da era cristã. O início da era em que foi entendido o grande amor que o Criador tem pela humanidade, a dar seu Filho amado. E essa era exatamente a mensagem que eles tinham que levar ao mundo. A mensagem de um Salvador crucificado. E também, continuando sobre Pentecostes, é dito que os filhos de Israel deviam trazer ofertas liberais para essa festa, conforme Deus os haviam abençoado. E no antítipo, na festa antitípica, né, todos os que creram ali de Pentecostes venderam suas possessões e bens e entregaram para o avançamento da obra do Senhor. Então, como lá no tipo, eles doavam muitas ofertas liberais, não era nada obrigado, para o sustento da obra de Deus naquele contexto, no antítipo, quando eles se converteram ali, aquele molho, aquela primeira colheita do cristianismo, né, do serviço de Cristo, eles também deram muitas ofertas liberais para sustentar a obra de Deus. Veja, irmãos, que nosso Deus é um Deus de detalhes. E mais uma vez, eu vou cobrar depois, hein? Preste bem atenção. Redenção. Redenção, nessa quarta festa que nós estamos estudando, mais uma vez se encaixa. Mas que fase da redenção? A fase em que Deus instituiu uma igreja, baseado nessa interpretação, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho amado. Que coisa maravilhosa. Agora nós vamos pular. Vamos para o 7º mês. O 7º mês, no dia 1º do mês, tinha uma festa. É uma festa menos conhecida, chamada a Festa das Trombetas. Aqui no livro está na página 207. Festa das Trombetas. Então, as trombetas tinham várias funções, né? Ali no Israel. Não só quando ouvia a trombeta, poderia ser uma guerra, mas popularmente a trombeta era associada a um momento solene, solenidade. Quando ouvia-se o som da trombeta, algo solene ia acontecer. E as trombetas soavam no dia 1º, anunciando algo que ia acontecer no dia 10 daquele mês, que era o dia da expiação. As trombetas soavam anunciando que o dia da expiação aproximava, então a solenidade já começava. E nesse mesmo dia, muitos sacrifícios eram oferecidos na festa das trombetas. E também no livro de Números, no capítulo 10, diz que o sonido das trombetas chamava Israel para comparecer diante do Senhor. Sempre a trombeta, irmãos, está associado na palavra de Deus à mensagem que está sendo levada. Claramente, no livro de 1 Coríntios 15, no 51 a 53, lá é dito sobre uma trombeta que é tocada, não é? Mas olha que coisa interessante. Enquanto no Levítico, no tipo, as trombetas soavam anunciando que o dia da expiação aproximava-se. Então, se você é uma pessoa que estuda profecias, o dia da expiação ocorria no dia 10 do 7º mês. E nós já sabemos, pela interpretação, por estudos anteriores a esse que nós estamos fazendo aqui, que o dia da expiação antitípico começou em 22 de outubro de 1844, quando Cristo saiu do lugar santo, entrou no lugar santíssimo. Isso é algo certo, isso é algo lógico. Isso é uma maravilha, uma mensagem que Deus deu ao seu povo. Então, se a festa da trombeta estava associada ao dia da expiação, 10 dias antes, então a festa das trombetas antitípica também tem que estar associado ao dia da expiação, que ocorreu no século XIX. Nós estamos vivendo esse dia da expiação ainda. Então, no livro de
Apocalipse 14, no verso 6 a 7, ali deixa claro o que significava aquela trombeta. Ali é colocado a primeira mensagem angélica que anunciou o antitípico dia de expiação e o juízo. Steve Haskell, que viveu naqueles dias, o nosso querido Steve Haskell, fala que os 10 dias, o que significa dia na profecia? Princípio, dia, ano. Então, se a gente está associado à expiação, então 10 anos antes, exatamente 10 anos antes, que são os 10 dias antes, algo aconteceu na América do Norte, que foi uma trombeta começou a tocar, que foi exatamente a primeira mensagem angélica, anunciando o dia do juízo. Segundo Steve Haskell, na página 211, começando nos anos entre 1833 e 1834 e estendendo-se até 1844, tal mensagem foi dada ao mundo em tons de trombetas, anunciando ser chegado a hora do seu juízo. Então, as festas das trombetas apontavam para o dia da expiação, a primeira mensagem angélica, chamando: temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Então, no antítipo, a primeira mensagem angélica representa então a festa das trombetas. E toda aquela mensagem, aquela alegria, porque foi uma verdadeira festa. Aquele povo que aceitou aquela mensagem estavam felizes por saber que o Senhor estava prestes a retornar. Então é uma verdadeira festa. E uma solenidade se apoderou de cada um deles. Assim como na festa das trombetas, uma solenidade se apoderava de cada um deles também. Mas no livro de Números, é dito que muitos sacrifícios eram oferecidos na festa de trombetas. E no livro de Hebreus, no capítulo 10, no antítipo, diz que aqueles que proclamaram a primeira mensagem angélica sacrificaram muito, aceitaram com alegria o espólio de seus bens. E realmente, quem participou dessa festa aceitaram o espólio de seus bens com alegria, porque eles criam na vinda do Senhor. E no tipo também, quem está em casa está vendo aí nos PowerPoint, o sonido das trombetas chamava Israel para comparecer diante do Senhor. E no livro de 1 Coríntios 15, do verso 51 a 53, é dito que as trombetas de Deus chamarão aos santos para encontrar o Senhor quando ele vier. Temei a Deus e dai glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Então, a festa das trombetas, ela fala sobre o quê? No grande quebra-cabeça da verdade. Ela fala sobre redenção. Mais uma vez sobre redenção, mas ela fala sobre uma nova fase da redenção. Ela está apontando para a solenidade daquele momento, a primeira mensagem angélica, apontando para o dia da expiação, que é, como nós vamos ver, outra fase da redenção. Então vocês entenderam que até agora nós estamos juntando, tudo isso é redenção, mas são peças de quebra-cabeça diferentes. Eu costumo chamar a redenção como a resposta de Deus ao grande conflito, a resposta de Deus às acusações de Satanás. Agora veja que houve fases, cada peça teve a Páscoa, teve a festa dos pães asmos, teve a festa das primícias, e Pentecostes, e agora a festa das trombetas. A próxima festa, se é que a gente pode chamar assim, é o dia da expiação. Nós não vamos entrar em detalhes sobre o dia da expiação, porque você já deve conhecer, e nesse mesmo canal tem um vídeo que o irmão Alexandre explica sobre o dia da expiação, sobre o antítipo, né? Mas o dia da expiação, como foi dito, ocorria exatamente 10 dias após a festa das trombetas. E era um dia em que o povo tinha que se humilhar diante de Deus. Era um dia em que eles tinham que jejuar perante o Senhor Deus, Salvador do universo. Era um dia em que nenhuma obra eles tinham que fazer, era um sábado cerimonial. E, como é dito aqui na página 225, no 10º dia do 7º mês, o santuário era purificado. No livro de Levítico 16, se você quer entender bem o tipo, leia o capítulo 16 de Levítico. O santuário era purificado e os pecados removidos pelo sangue do bode sacrificado ao Senhor no fim do serviço
anual. Aqui no livro do M.L. Andressa também é colocado muito claramente os símbolos. Nós não vamos falar porque realmente isso é assunto para uma palestra inteira. Mas aqui tem alguns detalhes que eu acho importante nós falarmos nesse momento. Então, primeiramente, eu gostaria de falar com vocês que a maioria de vocês já sabe o que significa o dia da expiação antitípico, que foi quando Cristo, ali por volta de 1844, entrou no santuário celestial, no lugar santíssimo. Muitas pessoas, meus irmãos, têm dificuldades de entender esse ministério de Cristo no lugar santíssimo. Inclusive, muitas pessoas já saíram até da igreja. Mas vocês querem saber qual é o motivo porque muitos não conseguem entender? Eles não conseguem entender porque eles nunca estudaram sobre como era o tipo, como que era o símbolo. Muitos acham que as pessoas iam lá, sacrificavam o cordeiro e eles estavam livres do pecado. Por isso que eles não entendem o ministério de Cristo. Porém, quando uma pessoa ao longo do ano pecava, sacrificava o cordeiro, aquele pecado era transferido simbolicamente para dentro do lugar santo, como se tivesse um estoque ali dentro. Aquele pecado ficava ali. Ele não tinha sido apagado, estava ali. Mas no dia 10 do sétimo mês, era o dia que aquela pessoa ela tinha que se humilhar. Toda a congregação de Israel tinha que se humilhar, todo o povo tinha que se humilhar. Porque ali era feito um ritual para a purificação do santuário, ou seja, todos aqueles pecados, porque o sangue era aspergido ali dentro. E aquele sangue, ao apodrecer, ele de certa forma representa a podridão do pecado daquela pessoa. Então, por esse motivo que o santuário precisava ser purificado, conforme está escrito no livro de Daniel 8:14. Então, quando era sacrificado mais uma vez, tinha o bode, que um representava Cristo e outro Satanás. O bode que representava Satanás é Azazel. E, segundo o M.L. Andressa, aqui na página 155 do seu livro, Azazel significa um mau espírito. Então, Azazel era carregado por um homem designado ao deserto e ele carregava todos aqueles pecados que estavam estocados dentro do santuário para fora do arraial, para fora do acampamento. E o povo ficava em humilhação para que fosse aceito. Aquele bode não podia retornar. Então, vocês perceberam bem a simbologia? E muitos até têm dificuldade de entender e se perguntam, mas como? Quer dizer então que Satanás faz parte da redenção? Muitos podem acusar isso. Mas veja bem, meus irmãos, no livro de Hebreus é dito, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ou seja, o sangue de Azazel não era derramado. Então ele não representa Cristo. Então veja que o nosso Deus é um Deus de detalhes. O nosso Deus é um Deus de detalhes. Então, isso é um assunto para outro estudo. O irmão Alexandre já tem um estudo aí, você vai poder acompanhar aí no canal. Mas era a continuação daquela obra de redenção que foi feita o ano inteiro. Se não houvesse a cerimônia do dia 10, que é o dia da expiação, uma coisa, irmãos, acontecia. Que coisa é essa que acontecia? Todo aquele trabalho era perdido. Então, se não houvesse o ministério do sacerdote no dia do Yom Kippur, o dia da expiação, todo o ano, todo aquele pecado voltava para a pessoa. Aquele pecado que ele cometeu, já tinha sacrificado o cordeiro. Vocês entenderam? Então, havia necessidade de fazer uma expiação final. Por esse motivo, o nosso Senhor Jesus entrou no santuário celestial. Quanto no tipo, Levítico 16, no 17º, no 10º dia do 7º mês, o santuário é purificado. E no livro de Daniel, até 2030 tardes de manhã, o santuário será purificado. No tipo, o santuário era purificado e os pecados removidos pelo sangue do bode sacrificado ao Senhor, no fim do serviço anual. No livro de Atos, os pecados serão apagados do registro, Atos 3, verso 19, os pecados serão apagados do registro do céu, perto do término da obra de Cristo como sumo sacerdote. Livro de Levítico 16, verso 2, a presença de Deus estava no lugar santíssimo no dia da expiação. No antítipo, Daniel 7, verso 9 e 10, o Pai entra no lugar santíssimo do santuário celestial antes de ser aberto o tribunal. No tipo,
Levítico 16, do verso 4 ao 6. O sumo sacerdote fazia uma preparação especial para entrar no lugar santíssimo. No antítipo, Daniel 7, do verso 13 ao 14. Cristo é acompanhado pelos anjos do céu ao dirigir-se para o lugar santíssimo. No tipo, Êxodo 28, do verso 9 ao 21. O sumo sacerdote levava os nomes de Israel sobre o seu coração e seus ombros ao entrar no segundo compartimento. No antítipo, Apocalipse 3, verso 5. Cristo conhece cada nome e confessa o nome dos vencedores perante o Pai e os anjos. No tipo, Levítico 16, 20. Quando o sumo sacerdote saía do santuário, havia concluído a obra de reconciliação. No antítipo, Apocalipse 22, 11 e 12. Ao sair do santuário celestial, Cristo declara publicamente o destino eterno de cada alma. No tipo, Levítico 16, 21. Os pecados eram transferidos para o bode emissário. No antítipo, Salmo 7, verso 16. O pecado recairá sobre a cabeça do originador do pecado. No tipo, o bode leva os pecados para uma terra não habitada, uma terra de separação, um deserto, onde não tinha pessoas. No antítipo, Apocalipse 20, verso 1 ao 3. Satanás será deixado nesta terra desolada por 1000 anos, no deserto, sem pessoas. No tipo, Levítico 16, verso 23. O sumo sacerdote depunha as vestes que usava enquanto oficiava no lugar santíssimo do santuário e usava outras vestes. No antítipo, Apocalipse 19, do verso 11 ao 16, Cristo depõe suas vestes sacerdotais e vem à terra como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mais uma vez, no tipo, os corpos dos sacrifícios eram levados para fora do arraial e queimados. Nada exceto cinzas ficava como lembrança do pecado. No antítipo, Mateus 13, do verso 41 ao 43, e Malaquias 4, do 1 ao 3. Cristo ajuntará do seu reino todo o escândalo e os que praticam a iniquidade, e eles serão queimados no fogo do último dia, restarão apenas cinza. Então, seja claramente, o tipo e antítipo. Ali, o ritual do santuário é a maneira com que Deus está ensinando o povo como que ele resolveu o problema do pecado no universo. Satanás, que é o bode emissário, Azazel, o mau espírito, ele vai carregar por 1000 anos, que é quando a terra ficará desolada, que é representado pelo bode no deserto, numa terra desolada. Então, o que é o dia da expiação? O dia da expiação é uma etapa importantíssima da redenção. Mais uma vez, essa aqui é a sexta festa que eu estou falando a vocês. E é uma festa que mais uma vez está representando expiação, redenção. Mais uma vez, mais um capítulo da redenção. Mas agora a redenção final. E cronologicamente falando, ela se encaixa em 1844 aos dias que nós estamos vivendo. Que coisa maravilhosa, que coisa fantástica. A verdade de Deus se encaixa como peças de um quebra-cabeça. Agora, após a festa da expiação, nós temos outra festa, que ocorria no mesmo mês. Presta atenção ao detalhe. No mês 7, nós vemos aí... No primeiro mês eram 3 festas. Páscoa, festa dos pães asmos e festa das primícias. No terceiro mês tinha uma festa, que é a festa do Pentecoste. E no 7º mês nós temos mais 3 festas. Então nós temos a festa das trombetas, que abriu o mês. Nós temos o Yom Kippur, que é o dia da expiação. E nós temos a terceira cerimônia, que é a festa dos tabernáculos, que aqui no livro está na página, festa dos tabernáculos, na página 245. Essa festa do tabernáculo é também conhecida como festa da colheita. Agora, eu já falei para vocês o que significa a colheita. A colheita está representando, como lá no livro de João e no livro de Mateus, a salvação. O molho representa aquele povo que Deus está salvando. Né? O celeiro de Deus, o trigo que Deus coloca no celeiro dele. Então a festa do tabernáculo, como sendo a festa de colheita, mas nós já vimos uma festa de colheita, Pentecoste. Mas lembra que eu falei que Pentecoste eram os primeiros frutos? Então vamos encaixar a peça. Pentecoste eram os primeiros frutos, que representam o início do cristianismo. Agora, a festa do tabernáculo, que também é uma festa de colheita, ocorria após o dia da expiação. Está representando uma outra colheita que ocorre após o dia da expiação.
E eu não tenho dúvida nenhuma, irmãos, que se nós estamos aqui no 7º mês e o ponto central ali, o centro de massa, vamos dizer assim, é o dia da expiação, então ocorreu após o dia da expiação, a festa do tabernáculo é um símbolo da obra final. É um símbolo dos salvos que Deus vem, da colheita final que Deus vem para levar para o céu. Vamos entender um pouquinho mais. Como que era o tipo? Quem está em casa está vendo nos PowerPoint. O tipo. Levítico 23, verso 27 a 34. A festa do tabernáculo é celebrada logo após o dia da expiação. E também no livro de Levítico, na festa do tabernáculo, o povo habitava em cabana, recordando a vida no campo, ou a vida quando eles andavam no deserto, quando eles eram forasteiros ainda. E eles também, no livro de Levítico 23, todos os israelitas podiam participar da festa dos tabernáculos. Agora vamos para o antítipo, aos símbolos. Enquanto no símbolo a festa do tabernáculo é celebrada logo após o dia da expiação, então nós esperamos que o antítipo também seja assim. Apocalipse 22, verso 11 e 12 diz: logo após o decreto que finaliza a obra do juízo, Cristo vem para receber seu povo, para fazer a colheita final. Olha só, a festa da colheita. Vai ser uma verdadeira festa quando Cristo vier para fazer a colheita final, a festa de uma colheita. Enquanto o povo habitava em cabana, recordando a vida no campo, em Apocalipse 20, verso 9, no antítipo é dito que a habitação dos justos, antes da terra estar renovada, é chamada de o acampamento dos santos. Será que lá nós vamos estar relembrando que éramos forasteiros nesse mundo e que pelo sangue do Cordeiro nós somos libertos? Olha, mais uma vez, mais uma peça se encaixando. E no tipo, todos os israelitas podiam participar da festa do tabernáculo. No antítipo, João 3, verso 5, é o novo nascimento que confere o direito de compartilhar o acampamento dos santos. Ou seja, a festa dos tabernáculos é uma outra etapa da redenção, mais uma etapa do quebra-cabeça, mais uma peça do quebra-cabeça. Após toda a colheita final. Agora, vocês sabiam que na colheita final já tinha ocorrido a chuva temporã e a chuva serôdia? A chuva temporã caía no início e a chuva serôdia no final, para preparar os grãos para a colheita. Ou seja, tudo isso já vai ter acontecido. Chuva temporã, chuva serôdia, e Cristo volta então, e o Yom Kippur também. E era um dia muito feliz porque eles não só tinham tido toda a colheita, enquanto começou lá nas festas das primícias, os primeiros ramos, primeiras ressurreições. Depois nós tivemos as primeiras conversões nas festas dos Pentecostes, né, que foi ali no livro de Atos. E depois nós vamos ter a colheita final, quando Cristo vem, que é a festa dos tabernáculos. Mas a diferença do tabernáculo para todas as outras é que lá todas as chuvas já tinham caído. E toda a colheita já tinha sido feita. Agora não tinha mais risco de perder colheita. Ou seja, Cristo já vai estar com todos os salvos. Nós vamos ter com a salvação garantida. Todo o trabalho, todo o suor do rosto de Cristo vai apresentar seus frutos em sua plenitude. Então vocês entenderam? Tabernáculo, redenção. Mas que fase da redenção? A fase final da obra de Cristo. E para terminar o nosso estudo, eu gostaria de dizer para vocês que, antes de falar sobre esse assunto que eu vou falar, que é o ano do jubileu, gostaria de dizer que o meu objetivo com essa palestra era que você tivesse um interesse, mesmo que você não entendeu, ou mesmo que não ficou tão claro, mas que você em casa tenha um interesse de estudar esse assunto. Vai atrás, pesquise, porque esse é um assunto fundamental. A redenção é um assunto fundamental. Então, para terminar aqui, vamos falar do ano do jubileu. Quem está em casa está vendo aí, o ano do jubileu. O ano do jubileu, ele ocorria no ano de 50 e 50 anos. Como assim? Nós sabemos que o povo judeu, o 7º ano, representava o ano sabático, não é? E após 7 anos sabáticos, ou seja, no 49º ano, nós tínhamos um ano sabático. E após esse ano sabático, do 49º ano, ou seja, o 7º ano sabático, ocorria então o ano do jubileu. Era um ano em que muitas coisas de bom ocorriam em Israel.
Que coisas são essas? Vamos lá, vamos entender um pouquinho. Primeiro, no livro de Êxodo 25 é dito que o jubileu dava liberdade a todos individualmente. Então, se havia escravos nesse ano, esse escravo era liberto. Aqui no livro, o ano do jubileu, está na página 253. Faço questão de ler algumas passagens com os detalhes. Então, o ano do jubileu. Então, o ano do jubileu dava liberdade a todos. Se era escravo, ele deixava de ser escravo. E também no ano do jubileu, o som das trombetas anunciava o ano do jubileu também. Era som através de som de trombetas que o ano do jubileu era anunciado. Levítico 25, verso 9. Também no ano do jubileu, começava no fim do dia da expiação, que é símbolo do juízo. Entenda que, para os judeus, tinha 2 anos, vamos dizer assim. Tinham 2 calendários, por assim dizer, né? Tinha o ano religioso e o ano civil. Então, enquanto você tinha um ano começando ali com a Páscoa, você tinha um outro ano começando no 7º mês. E o ano de jubileu começava exatamente no 7º mês. E é interessante também que, conforme Levítico, no 25, verso 23, diz que o Senhor sempre foi proprietário das terras. O homem era somente um mordomo. E também, somente um parente chegado tinha o direito de redimir. Então, por exemplo, se a pessoa... Deixa eu achar aqui no livro, que está bem interessante. Aqui na página 257, é dito assim: se um homem envolvia-se em dívida e era obrigado a vender sua propriedade, esta era vendida com o entendimento que devia voltar ao seu antigo proprietário quando a trombeta do jubileu soasse pela terra. Se um infortunado homem tivesse um parente capaz de redimir sua terra, o comprador não poderia manter a posse mesmo antes de chegar o ano de jubileu. Isso está em Levítico, capítulo 25, do verso 25 ao 28. Aqui está um exemplo. Uma pobre viúva é submetida a uma calamidade após outra, até que seu próspero vizinho, que há muito tempo tem cobiçado suas terras, alcança suas posses. E a viúva, em tristeza, é obrigada a abandonar o lar de sua infância e trabalhar por ninharia, insuficiente para suprir as necessidades de sua casa. O vizinho abastado continua prosperando, até que finalmente compra a própria viúva, que se torna uma serva. Seu caso parece desesperador. Em terras distantes, porém, ela tem um irmão mais velho. Ele toma conhecimento de sua calamidade e vem ao seu auxílio. Seu irmão ajusta conta com o homem que comprou a viúva, paga o dinheiro do resgate e ela é liberta. Então o irmão começa a negociar as terras, mas o homem não concorda, pois o espírito que o dirige é o mesmo daquele que disputou com Miguel, o arcanjo. Ao vir ele de um país distante, para remir o corpo de Moisés na sepultura. Judas, verso 9. E o comprador diz: não, eu não libero a terra. Pertence à minha fazenda e eu não me desfaço dela. Que direito você tem para interferir? Então o irmão apresenta a prova de seu parentesco, tendo assim direito ao resgate, como está em Ruth 2, verso 20. Ele paga o valor do resgate e a propriedade é remida, voltando ao seu legítimo dono. Um estrangeiro poderia ter desejado ajudar a viúva, pobre, mas seu dinheiro jamais poderia livrá-la. O preço deve ser pago por alguém que tem o direito de resgatar, um parente chegado. Olha que coisa interessante. E aqui está o antítipo, olha só. Assim era ensinado diariamente, de modo eficaz, o poder de Cristo na vida comercial dos israelitas. Um anjo não pode redimir a humanidade, nem o mundo. Sua vida seria insuficiente, pois ele não é um parente chegado da humanidade. Cristo deixou as cortes celestes, participou da carne e do sangue, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, né? Mas socorre a descendência de Abraão. Ele tornou-se o primogênito entre muitos irmãos, o parente chegado, para que pudesse ter direito a resgatar cada filho e filha de Adão. Romanos 8, verso 29. É através dos séculos, vem-nos a confortadora certeza de que ele não se envergonha de nos chamar irmãos. Hebreus 2, verso 11.
E no livro, aqui diz, porque assim diz o Senhor, por nada foste vendidos, e sem dinheiro sereis resgatados, ou seja, pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue do cordeiro. 1 Pedro 1, verso 18 e 19. Então, vocês perceberam bem como era o tipo? É muito importante entender como era o tipo, para depois tentar entender o antitipo. Então, se eu virei escravo, a única pessoa que poderia resgatar é um parente meu. Essa pessoa tinha que provar o parentesco. E no livro de Hebreus, no capítulo 2, fala que Cristo se tornou o nosso parente. Capítulo 2, ali por volta do verso 11. Então, Cristo, ele não se envergonha de se chamar nosso irmão. Ele teve que se tornar nosso irmão para poder nos resgatar. Então, para resumir, no tipo, os escravos eram libertados e postos em liberdade. No antítipo, Romanos 8, 23 e Oséias 13, 14. Ele é nosso parente chegado e diz, eu o remirei do poder do inferno e o resgatarei da morte. No tipo, Levítico 25, do verso 25 ao 28. As terras podiam ser resgatadas por um parente chegado. No antítipo, Efésios 1, 14. Cristo comprou a possessão de seu povo. No tipo, Levítico 25, do verso 29 e 30. As casas nas cidades muradas não voltavam aos seus primitivos proprietários no jubileu. No antítipo, Apocalipse 16, verso 19, Jeremias 4, verso 26. Todas as cidades terrestres serão destruídas por ocasião da segunda vinda. Então, nós não vamos ter de volta as casas. No tipo, no ano de jubileu, cada homem retornava à sua própria possessão. No antítipo, Isaías 35, verso 1 ao 10. Os redimidos do Senhor estarão na nova terra para sempre. No tipo, Levítico 25, versos 32 e 33. As casas nas cidades dos levitas podiam ser resgatadas. Todas elas voltavam aos seus primeiros proprietários no jubileu. Os sacerdotes eram um símbolo de Cristo. Ou seja, então as casas dos homens não voltavam, mas as casas do sacerdote voltavam. O que isso significa? No antítipo, Hebreus 11, verso 10 e 16. E Apocalipse 21, do 1 ao 27. Cristo, o antitípico sacerdote, possui uma cidade que será dada a seu povo no jubileu antitípico. Então, o jubileu antitípico ocorre após o milênio no céu. Nós temos 6.000 anos de história da humanidade, aproximadamente, mais um milênio sabático no céu, e após esse milênio sabático, que é representado ali nas 7 semanas de ano sabático, 49º ano, que é o ano sabático, o 50º ano, então, no ano número 50, nós começamos, então, um ano sabático, que representa após o milênio, quando Cristo vem e essa terra é restaurada. E mais uma vez, no tipo, Gênesis 2, verso 2 e 3, o sábado semanal era um degrau que indicava o jubileu. Em Isaías 66, do verso 22 a 23, o sábado era observado para sempre, será observado para sempre na nova terra. Então, vocês entenderam? Quando Deus criou o homem, e lá é dito que Deus colocou o homem para dominar sobre tudo. Então, o planeta Terra estava sob o domínio do homem. Só que, ao pecar, nós, o ser humano, Adão entregou na mão de Satanás o planeta Terra. Isso está no livro de Lucas, no capítulo 4. No livro de Lucas, no capítulo 4, Satanás, ao tentar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele apresenta todos os reinos do mundo. E ele ainda diz que tudo isto foi me dado. É o que Satanás fala. Verso 5. E o diabo, levantando o alto, mostrou-lhe no momento do tempo todos os reinos do mundo. E disse o diabo, dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Então Satanás falou, a mim me foi entregue, eu dou a quem quero. Então Satanás usurpou a terra, como aquele comprador da parábola da viúva. Ele comprou, a terra não era dele, ele foi e comprou. E ele não só comprou, como ele fez os seres humanos escravos também. Ele fez todos os seres humanos escravos. Então, duas coisas. Ele tomou a terra como sendo dele e fez os seres humanos como escravo. Então, Cristo, como sendo nosso irmão, ele tem o direito de nos libertar das garras de Satanás. E também ele fará isso no antitipo, né? Quando ele vier no ano de jubileu, após o milênio, ele vai restaurar a terra das garras de Satanás. E a terra não mais vai pertencer a Satanás. Mas ele só vai fazer isso porque ele é nosso irmão mais velho. Ele é nosso irmão. Ele tomou nossa natureza. Ele só vai fazer isso por causa disso. Olha, veja bem o simbolismo. E aí nós vamos viver
numa nova terra restaurada do pecado. A terra será liberta da mão de Satanás. E nós já estaremos todos livres da garra de Satanás. Todos libertos. Todos comprados. O último que morreu, que foi salvo, que já está ali na terra prometida, na terra restaurada. Olha que coisa, olha que símbolo maravilhoso. Isso é mais um capítulo da redenção. Mas esse é o capítulo final, o derradeiro capítulo da redenção. Agora que nós já estudamos, né, essas festas, vamos fazer uma revisão sobre todas elas? Vamos ver se nós entendemos claramente? Então, a primeira festa que nós estudamos foi a Páscoa. Nós entendemos que a Páscoa representa a redenção, mas que fase da redenção? Representa ali Cristo morto na cruz e a provisão que ele fez para nos libertar do Egito do mundo, das garras de Faraó, que representa Satanás, e para nos trazer em direção a Canaã. Então, essa festa era realizada no 10º dia do mês de Abib, o primeiro mês. E a mesma coisa, Cristo morreu no 14º dia, desculpa. No 10º dia o cordeiro era separado e no 14º dia ele era sacrificado. Então, essa festa foi o começo, né, foi o início do plano da redenção. É a primeira festa que tipifica a redenção apresentada na Bíblia. E então é aquela fase da morte do Cordeiro, o sangue de Cristo derramado, como representação, era colocado nas portas da casa de cada família ali. Depois nós temos outra festa que ocorria logo no dia um dia após a festa da Páscoa, que era a festa dos pães asmos, que começava um dia após e durava exatamente 7 dias. E nós sabemos que 7 é o número da perfeição, simboliza a plenitude divina. E nesses dias, nenhum fermento tinha que estar na habitação deles, nem no pão, nem em nada. Então nós sabemos que o fermento é símbolo de doutrinas erradas, malícias. Nós vemos, né, pelas passagens bíblicas que nós lemos. Então, como 7 significa totalidade, após a Páscoa, após participarmos da redenção, temos que viver uma vida de santificação. Isso é o que está representando ali esses 7 dias de festa de pães asmos, sendo que 7 é a totalidade. Então, todos os nossos dias têm que ser dia de santificação. E logo um dia após o primeiro dia da festa de pães asmos, nós temos a festa das primícias. E nós sabemos que a primícias ali representou a ressurreição do nosso Salvador com aqueles primeiros frutos do serviço de Cristo. E era uma garantia que as próximas colheitas ia assim dar certo. Ou seja, Cristo e a ressurreição daqueles primeiros era uma garantia da nossa ressurreição, que vai haver a nossa ressurreição, que vai haver uma boa colheita. Que símbolo maravilhoso. E é mais uma fase da redenção. Vocês entenderam? Então, tem uma redenção ali na Páscoa, temos uma outra fase da redenção ali na festa dos pães asmos, que é a santificação. Nós temos uma outra fase da redenção como sendo a colheita de Deus, a pregação do Evangelho no mundo, né, a restauração, a ressurreição, né, a garantia. O Evangelho só pode ser pregado ao mundo porque Cristo e aquele primeiro salvo ressuscitou. Se Cristo não tivesse ressuscitado, o Evangelho não poderia ser levado ao mundo. Então aí cumpriu-se as 3 primeiras festas. E nós entramos para a 4ª festa, a festa dos Pentecostes, que era a festa dos primeiros frutos, que representou o início do cristianismo. É outra fase da redenção. A redenção foi apresentada no primeiro século, e a maioria deles, que eram judeus, aceitaram aquela mensagem ali, mais de 3.000 judeus, e eles se converteram e deram início ao cristianismo. Então é outra fase da redenção. É a fase em que é apresentado ao mundo um Salvador ressurreto. É o início do cristianismo triunfando no mundo. Depois nós pulamos lá para o 7º mês, que começamos o 7º mês com a festa das trombetas. O 7º mês girava em torno da expiação que ocorria no dia 10, que era o dia da expiação. Então, no primeiro dia era a festa da trombeta, representando então a primeira mensagem angélica, entrando em outra fase da redenção. Então, a festa da trombeta apontava para a solenidade do tempo que ele estava vivendo, assim como a primeira mensagem angélica apontou a solenidade, aquela solenidade. E no dia 10 acontecia a tão esperada dia da expiação, era o dia que eles afligiam a alma, jejuava, não fazia trabalho. Então,
todo o trabalho da expiação estaria frustrado se não ocorresse esse dia uma nova fase da expiação. Então aqui, o dia do Yom Kippur, o dia da expiação, é mais uma fase da redenção, é mais uma festa, é mais um sábado cerimonial que aponta para uma nova fase, a fase final da expiação. E por fim, nós temos a festa dos tabernáculos que ocorria após o dia da expiação, que é justamente uma festa que eles estavam muito felizes. Por quê? Porque o dia da expiação já tinha passado, o dia da aflição já tinha passado. Deus já tinha aceito eles não estavam com risco, né? E ao mesmo tempo, toda a colheita já tinha passado, chuva serôdia, chuva temporânea já tinha caído. E a festa do tabernáculo é também chamada de festa de colheita, ou seja, é uma colheita final. A colheita final que Cristo faz, a ressurreição dos justos. E eles também comemoravam que eles comemoravam em barracas, né? Em tabernáculos, em barracas, que eles eram forasteiros, foram um dia forasteiros e agora eles não eram mais. Então lá nós vamos comemorar que Cristo nos salvou pelo sangue, que nós éramos forasteiros, agora não somos mais. E vocês notaram também que a maior parte da festa começou no primeiro mês. Nós temos uma festa ocorrendo ali no terceiro mês, mas a maior parte delas no primeiro mês. E na história do cristianismo, nós temos 7 períodos, conforme está no livro de Apocalipse, capítulo 3, que são as 7 cartas das igrejas. Então nós temos um início do cristianismo, ali ocorrendo Páscoa, ocorrendo a ressurreição de Cristo, ocorrendo ali a festa dos pães asmos, e depois nós pulamos lá para o 7º mês, o 7º período da igreja. Olha só, nós temos a primeira mensagem angélica ali aproximando, terminando o 6º período da igreja, entrando já no 7º período, que é o 7º mês, então, entrando ali com a festa das trombetas. Depois nós temos o dia da expiação, e depois nós temos, após, né, a festa dos tabernáculos. Que coisa maravilhosa. E por fim, o ano do jubileu, que representa, depois de tudo isso, após o milênio, nós, a nova terra, o Senhor, ele tira da mão do usurpador Satanás a terra. E agora, como nosso irmão mais velho, ele tem direito de fazer isso, conforme no tipo. E ele, por fim, todos os salvos vai estar ali. Então é duas salvação, duas libertação, na verdade, do planeta e dos escravos, né? Nós éramos escravos, não somos mais. Louvado seja o nome de Deus, irmãos. O que vocês acabaram de estudar é resumido com a palavra redenção. Que papel que tem essas festas no grande conflito? Essas festas visam ensinar cada um de nós como Deus planejou resolver o problema do pecado perante todo o universo. Para uma reflexão final, gostaria de fazer uma pergunta. Vocês observaram como as diferentes etapas da redenção aparecem com diferentes ilustrações, diferentes roupagens, não é mesmo? Mas olha que a serva do Senhor diz no livro Atos dos Apóstolos, na página 14, ela diz também no livro Cristo em seu Santuário. Todo o sistema de tipos e símbolos era uma compacta profecia do Evangelho. Uma representação em que se continha as promessas de redenção. Agora, vocês observam que a redenção ilustrada pelo santuário terrestre e seus rituais é a resposta de Deus para o grande conflito e o problema do pecado? E no livro Desejado de Todas as Nações, quem está em casa está vendo aí no PowerPoint, é dito assim, na página 539, estavam rotos os últimos laços de simpatia entre Satanás e o mundo celestial. Quando Cristo morreu na cruz, os últimos laços de simpatia entre o mundo celestial e Satanás foi então terminado. Então demonstrando que a redenção é algo que não envolve só seres humanos, mas todo o universo. Não é à toa que o próprio Deus diz, eis que faço novos céus e nova terra. Agora, antes de terminar, eu gostaria de ler 2 passagens do Espírito de Profecia, que vocês podem encontrar no livro Eventos Finais, no capítulo 20. E a primeira também se pode ler no livro Grande Conflito. É dito assim: ao transcorrerem os anos da eternidade, trarão mais e mais abundantes e gloriosas revelações de Deus e de Cristo. Assim como o conhecimento é progressivo, também o amor, a reverência e a fidelidade aumentarão. Quanto mais aprende os homens acerca de Deus,
mais lhe admiram o caráter. Ao revelar-lhe Jesus, agora está bem sublinhado, você que está em casa está vendo, as riquezas da redenção e os estupendos feitos do grande conflito com Satanás, a alma dos resgatados fremerá com a mais fervorosa devoção e com a mais arrebatadora alegria. Dedilharão a harpa de ouro, e milhares de milhares e milhões de milhões de vozes se unem para volumar o potente coro de louvor. Então, conforme a eternidade for passando, nós vamos entendendo a mensagem de uma maneira melhor, vai se ampliando. E nós vamos ficar muito grato mesmo ao Senhor por tudo que Ele fez. As riquezas da redenção e os estupendos feitos do grande conflito com Satanás, a alma dos resgatados fremerá com as mais fervorosas devoção. Então tudo isso vai ser revelado para cada um de nós. E a irmã White, ela ainda conclui dizendo assim, no livro Testemunho Seleto, volume 2, página 307, e no capítulo 20 também, de Eventos Finais. Há no plano da redenção mistérios, a humilhação do Filho de Deus, o ser achado em forma de homem, o maravilhoso amor e condescendência do Pai ao entregar seu Filho, que são para os anjos celestiais motivo de contínuo assombro. E isso será o estudo dos remidos através dos séculos eternos. Qual vai ser o estudo, qual vai ser a ciência dos remidos? A ciência dos remidos será a redenção. Ao contemplarem a obra de Deus na criação e redenção, novas verdades continuamente se lhes desdobrarão ao espírito, surpreso e deleitado, à medida que vão aprendendo mais e mais da sabedoria, amor e poder de Deus. Seu espírito se lhes expandirá constantemente e seu gozo aumentará continuamente. Ou seja, eles vão estudar ao longo da eternidade uma ciência chamada a ciência da redenção. Então a conclusão que nós chegamos é o seguinte: ao estudar o santuário, seus rituais e festa, estamos na verdade estudando uma ciência eterna, ciência dos anjos e dos remidos. A ciência a ser estudada pela eternidade. Portanto, quando pesquisamos sobre esses assuntos aqui apresentados, estamos tendo o maravilhoso privilégio, desde já, um vislumbre da ciência eterna. Então, irmãos, isso que nós estudamos hoje aqui, você pode achar complicado, você pode dizer, eu não entendi direito, mas vamos pesquisar, vamos dobrar os joelhos, vamos orar, vamos pedir do Senhor o entendimento. Vamos estudar o ritual do santuário, a cruz e sua sombra. Essa ciência que nós estudamos, as festas, nada mais está falando sobre redenção em seus diferentes aspectos, tanto cronológico quanto simbólico. E isso é a ciência que os anjos e os santos, pela eternidade, vão estudar. E cada vez mais eles vão descobrindo nova luz. Assim como hoje, muitos de vocês entenderam nova luz, coisas que vocês nunca tinham pensado. Louvado seja o nome de Deus. Que nós possamos, desde já, se apoderar desse privilégio. Se apoderem hoje de participar da eternidade, estudando um tema. Eu não sei se lá no céu vai ter matemática, eu não sei se lá vai ter biologia, não sei dizer se vai ter engenharia, mas uma coisa eu sei, a ciência da redenção, lá vai ter. E essa ciência que eu convido a você a estar estudando desde já. Convido a você a fazer a oração final. Pai Santo que habita nos céus, em nome de Jesus, que ciência maravilhosa, a ciência da redenção. O Senhor nos redimiu, o Senhor quer redimir a muitos nesse mundo. Peço ao Senhor misericórdia a todos os pecados, meu e de todos que estão ouvindo também. Meu Deus, nos conduza para a nova vida em Cristo Jesus, conforme está escrito em 2 Coríntios 5:17. Meu Deus, nos ajuda a entender mais esses símbolos, nesse tempo que nós estamos vivendo. Que cada um desses ouvintes possa, em nome de Jesus, pesquisar, ir atrás e entender. Eu sei que eu sou imperfeito, que talvez não expliquei de uma maneira assim que possa ser clara para todos, mas eu tenho certeza que se esse pesquisador dobrar os joelhos perante ao Senhor e ir atrás e pesquisar, o Senhor vai revelar grandes verdades. Em nome de Jesus, nós nos entregamos em Tuas mãos, que nós possamos estar preparados para os eventos finais. Senhor, nós queremos nos dispor para toda a obra que o Senhor fazer nessa geração, que o Senhor possa contar conosco. Em nome de Jesus. Amém.